A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo, que a graça de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa estar em cada vida, em cada coração nesse dia, que a presença de Deus possa invadir o seu lar, que possa trazer conforto, que possa trazer a paz, a alegria, que tanto vocês precisam, que tanto eu preciso, né? Deus tem colocado uma palavra no meu coração hoje e eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, nessa manhã, que está baseado em Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante, que fala sobre Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Ele era chefe dos publicanos. Era um homem muito rico, mas muito odiado pela população também, porque ele recebia imposto, ele coletava imposto e eles desviavam dinheiro do cofre público, né? Então, assim, ele, falando uma palavra mais clara, ele era ladrão, né? Ele roubava da população, então a população não gostava dele, ele não era bem visto. Ninguém que recebia imposto, que trabalhava nessa área, era bem visto pela população. Mas Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava na cidade de Jericó. E ele sabia que Jesus ia passar ali, perto de uma figueira. E essa figueira era brava, mas ele pensou com ele assim: olha, eu sou pequeno, né? A Bíblia fala assim que Zaqueu era de pequena estatura, né? Então eu fico imaginando que ele era bem pequenininho, né? Aí ele falou assim: não, mas eu não vou nem conseguir ver, porque a multidão é grande. E o povo não vai deixar nem eu ver também, né? Porque já que eles me odeiam tanto. Então, Zaqueu teve uma ideia. Ele sobe então em cima essa figueira, para poder ver Jesus. Ele pensou assim: vou ser discreto, ninguém vai me ver aqui, ainda eu vou conseguir ver quem é esse Jesus que tantas pessoas falam, que cura, que transforma, que faz milagre. Eu vou subir e vou conhecer Jesus. Zaqueu pegou, subiu. Irmãos, abriu um parâmetro aí, né? Não tem como esconder de Jesus. De Jesus você não esconde. A gente pode usar uma máscara de felicidade e que todo mundo acha que a gente está feliz. A gente pode muito bem fingir algo que a gente não é, uma bondade que não existe. Podemos, nós conseguimos fazer isso. Tudo bem que a gente não consegue atuar 24 horas. Uma hora a máscara cai. Porque uma hora não existe, não tem como. Uma fonte de água da água doce e salgada, não tem como. Não tem como. Ou a árvore é de fruto bom ou a árvore é de fruto ruim, não tem como. Não tem da mesma árvore dar fruto bom e ruim. Então, assim, Zaqueu subiu lá. Ele esqueceu que Deus é onisciente, é onipresente, ele está em todos os lugares, não tem como esconder, não tem como fugir da presença de Deus, não tem como, porque ele conhece até mesmo a intenção do nosso coração, ele conhece, ele sabe se você está fazendo uma caridade só para ter status, ou se você está fazendo porque você sente o amor ao próximo, porque a Bíblia nos exorta, nos orienta que os 10 mandamentos foi resumido em dois. Qual que é os dois? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? Não tem como fugir daí. Não tem como. Não tem como eu falar que eu amo o meu próximo se eu não sinta, se eu não me compadeço com ele. Não tem como. Não tem como eu falar assim, ó, o meu próximo tá passando necessidade, tá passando tá sentindo uma fome ou de algo assim, e eu falar para ele que eu vou orar. Porque Deus precisa tocar no coração das pessoas para fazer algo. Então, só que Zaqueu esqueceu disso, né? Ele esqueceu que Jesus ele ia saber que Zaqueu estava ali, né? Então ele sobe na árvore, fica confortavelmente ali em cima. Ele falou assim: eu não vou
Ninguém vai falar nada para mim, ninguém vai xingar eu, vai falar assim, o que você está fazendo aqui se você é um pecador? Mas quem que não é pecador? Quem que não peca? Você peca até mesmo em pensamento, até mesmo no pensar. Nós não somos bonzinho. A graça do Senhor que nos alcançou. Foi a graça de Deus que nos alcançou. E não é mérito nosso, não. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Não é porque nós somos bonzinhos. Nós não perdoamos o nosso próximo porque nós somos bonzinhos. Nós perdoamos porque nós somos inteligentes. Porque nós queremos viver bem. Nós queremos ter comunhão com Deus. Nós queremos ter comunhão com o próximo. Então, Zaqueu sobe lá em cima. Aqui eu tô tranquilo. E eu vou ver o Jesus passar. Ah, glória a Deus, irmãos. Aleluia por isso. Mas então, quando Zaqueu estava lá em cima, bem confortável, achando que ninguém ia ver ele, que Jesus não ia ver e ele ainda ia conhecer o mestre, Jesus olha para cima e fala assim, ó, desce, Zaqueu, pode descer, porque hoje eu convém pousar em tua casa. Hoje chegou a salvação na tua casa. E quando Jesus chega, a transformação. Não se preocupe com nada. Eu já vi muitos comentários assim, nossa, mas ele era um ladrão, ele era um prostituto, ele se prostituía, ele fazia isso, fazia aquilo, agora quer dar um de santo. Mas quando o Espírito Santo entra, há transformação. Quando Jesus chega, tudo muda. Não se preocupe com nada. Você não continua como está. Se você está como estava ainda, se você está dentro de uma igreja, dizem que está servindo a Deus, mas continua fazendo a mesma coisa que você fazia antes, você ainda não conheceu Jesus. Porque Jesus transforma. Então Deus falou assim, desce, desce. Porque hoje eu vou pousar na sua casa. Mas esse é o problema de muitos irmãos. Quando Jesus chama, às vezes os que está dentro da igreja, mas isso aí não vai dar certo. Isso daí não vai virar em nada. Jesus viu a murmuração do povo reclamando. Como que Jesus vai pousar? Como Jesus vai dormir na casa de um publicano, de um ladrão que rouba o dinheiro de imposto da população? Mas quando Jesus chega, a transformação, irmãos. Veja no versículo aqui, depois vocês lêem na casa de vocês, que vocês vão ver que Jesus fala para desce aqui, vamos lá que hoje eu vou entrar na tua casa. Hoje eu vou pousar na tua casa. E o que Zaqueu faz? Ele fala assim, Jesus, tá bom, eu sou bonzinho. Você viu que eu sou bonzinho, né? Não, porque Deus conhecia já. Deus conhecia a mente dele, Deus conhecia o que ele fazia, o erro que ele cometia. Então ele falou assim, Espírito Santo entrou na vida de Zaqueu. Neste momento, o Espírito Santo desce sobre a vida dele, faz morada no coração dele, transforma a mente dele, transforma ele, muda o caráter dele, muda quem ele é. E que Zaqueu fala? Jesus, olha, se eu roubei alguém, eu devolvo até 4 vezes mais. Zaqueu já foi falando algo que Jesus já sabia. Jesus só queria que Zaqueu confessasse. Só confessasse. Não, eu errei, mas eu quero uma vida transformada, eu quero uma vida mudada. E o que os outros fez? Começaram a murmurar. Porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. E quando Deus entrou na casa dele, houve transformação. A mente de Zaqueu já foi transformada. Ele falou, nossa, eu roubei, eu tenho que devolver. Eu não vou devolver só o que eu roubei, não. Eu vou devolver 4 vezes. Eu fico sem nada, sem dinheiro, sem nada. Mas eu não perco a presença de Jesus nunca mais na minha vida. Porque Jesus transforma, irmão. Jesus transforma, Jesus salva. Jesus modifica. Então não fica você achando assim, nossa, agora, depois de tudo que fez... Não, Jesus transforma. Jesus fala assim, eu não quero saber do seu passado. Eis que eu te faço uma nova criatura. Eu não quero saber do seu passado, de nada disso. Eu quero saber de agora em diante. Muda. Quando a mulher
prostituta, chegou perto de Jesus, Jesus mudou ela, transformou ela. O povo murmurou, o povo reclamou, mas Jesus transforma. Jesus salva, Jesus cura. Se você quer que Jesus entre na sua casa, renuncia o pecado, renuncia tudo aquilo que pode afastar você de Jesus. Irmãos, a salvação, ela é pela graça. Ela é pela graça. Não é por merecimento. Não é porque você é bonzinho. Não é porque você merece, não. Você não merece nada. Eu não mereço nada. Quando Jesus olhou lá do céu, ele viu um povo corrompido, cheio de pecado, e que não tinha mais como dizer assim, eu vou sacrificar um animal, porque já chegava, na narina de Jesus já chegava cheiro mal pelo pecado. Mas Jesus, ele mandou seu filho na cruz do Calvário para que hoje eu e você pudesse ser livre, para que nós pudéssemos pregar a palavra de Deus, para que nós pudéssemos dizer ao mundo que Jesus salva. E ele precisa de você, ele conta com você. Ele precisa de mim. Ele precisa de você. Em vez de você ficar falando, ai, aquilo ali não tem conserto mais. Não, Jesus salva, Jesus cura, Jesus quer curar, Jesus quer transformar as vidas, quer me fazer melhor do que eu fui ontem. E a cada dia, se você não renunciar ao pecado todo dia, você corre o risco de pecar. Porque nós somos humanos. Aí muitas vezes a gente vê assim, ó. Ah, nossa, mas aquele pastor, você viu? Aquele pastor pecou, aquele pastor se prostituiu, ou aquele pastor, porque Satanás, ele é estratégico. Às vezes, o ego, o orgulho, o dinheiro, a Bíblia fala que o dinheiro, o amor ao dinheiro leva a gente a cometer erros. Então nós temos que todo dia renunciar ao mundo e viver para Cristo. A minha casa pertence a Jesus e eu falo todos os dias nas minhas orações, quando eu olho com a minha filha ali no quarto, eu falo, Senhor, esta casa é tua, Jesus. E se tiver algo oculto, escondido, camuflado, tentando tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa vontade de viver, eu uso da autoridade que o Senhor deu ao seu discípulo há tantos anos atrás para expulsar toda a obra satânica e diabólica. E que Deus possa reinar no nosso coração, que Deus possa reinar, que Deus possa morar na nossa casa, em cada decisão que nós for tomar, que nós convidamos o mestre para fazer parte, porque muitas vezes nós estamos com o ouvido tão aberto, tão aberto a algo externo, que nós não conseguimos ouvir a voz de Jesus. E o bom pastor cuida da sua ovelha, mas a ovelha verdadeira a ouve a voz do Senhor e segue. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, que você possa sentir renovado e cheio da graça, cheio da presença de Deus, e saber que Zaqueu, ele cometeu um erro, ele foi falho, mas ele reconheceu, e reconhecer que você é um pecador, reconhecer que você é falho, que você é humano, mas que você pode consertar, faz toda a diferença. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu projeto, e que esse ano seja um ano renovador, o ano cheio da presença de Deus, e que nós possamos trazer Jesus para a nossa casa. Jesus, seja bem-vindo, a minha casa é tua, Senhor.